Oi, 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 oi. Como vai? Hoje você vai ouvir palavras antigas, promessas proféticas que se cumpriram na história. Então, acalma seu coração e vem ouvir sobre algumas profecias que se cumpriram após Jesus, após a vinda de Jesus. Profecias que se cumpriram. A primeira que a gente pode citar aqui é a destruição do Templo de Jerusalém, o templo de adoração que havia em Jerusalém, em que os judeus adoravam. Em Mateus 24, versículo 2, a profecia. E Jesus lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E essa profecia se cumpriu 70 anos. 70 anos após o nascimento de Jesus. Com o general romano Tito, que destruiu o templo exatamente como Jesus profetizou. E então podemos ir para a segunda profecia, que é o espalhamento dos judeus entre as nações. Em Deuteronômio 28:64 tem que o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra. Então, após a destruição de Jerusalém, os judeus foram exilados e espalhados por vários séculos. E então, vamos para a terceira profecia, que é diretamente relacionada à segunda. Essa profecia é a volta do povo judeu à sua terra. Essa profecia está lá em Ezequiel 36:24. E eu os tirarei dentre os povos, e os congregarei das terras, e os trarei à sua terra. E essa profecia se cumpriu em 1948, com a criação do Estado de Israel. E os judeus do mundo inteiro começaram a retornar a partir disso. E uma quarta profecia, também relacionada ao povo judeu, é a Jerusalém debaixo do domínio judaico. Essa profecia está lá em Lucas 21:24. Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo deles se complete. E foi durante a Guerra dos 6 Dias, em 1967, que Israel retomou Jerusalém. Uma quinta profecia é o Evangelho sendo espalhado por todo mundo. Essa profecia está em Mateus 24:14. E ela fala que este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo para testemunho
a todas as nações. Então nós vemos, que houve a expansão do cristianismo e da Bíblia, da palavra de Jesus, em quase todos os povos, idiomas e culturas. Quase todos. E uma profecia que pode ser vista muito claramente é o aumento do conhecimento. E essa profecia foi feita lá em Daniel 12:4. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará, falando sobre os últimos dias. E obviamente nós vivemos na era da tecnologia e da informação, com acesso ao conhecimento de forma global. E é até muito maluco se pensar quanto a ciência e o conhecimento se desenvolveu nos últimos 200 anos, 100 anos, de uma maneira assim, quase inexplicável. E outras profecias que também podem ser vistas é o aumento de guerras e dos rumores de guerra. A profecia que está em Mateus 24, versículos 6 e 7, diz: E ouvirei de guerras e rumores de guerras, porque se levantará nação contra nação. E esse cumprimento aconteceu, já aconteceu 2 guerras mundiais e conflitos e tensões na geopolítica crescem constantemente em uma escala muito maior agora que há essa globalização. E uma outra profecia, a oitava profecia é a multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor. Essa profecia também está em Mateus 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E a sociedade moderna enfrenta uma grande crise com relação a valores. Nós vemos muita violência e frieza nas relações, e há também um esfriamento do amor para com Deus. E nisso também vemos a 9ª profecia, que é o aumento de falsos profetas e falsos messias. Em Mateus 24, versículo 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E esse cumprimento a gente vê. Há tantos relatos de seitas, de líderes religiosos que são enganadores e cultos que são contrários à verdadeira doutrina. Então, falsos profetas mesmo é o que mais se vê por aí. Então, definitivamente, essa é uma profecia que tem se cumprido. Uma 10ª profecia é sobre a comunicação e o comércio global. Lá em Apocalipse 13, versículos 16 e 17, tem que: E fará a todos
seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Então, essa é a profecia, na verdade, sobre a marca da besta. Mas para que essa profecia se cumpra, o caminho já está traçado, em que há a globalização da comunicação e do comércio, e controle digital, sistema financeiro. Então, sem que houvesse previamente esse controle, vai ser impossível, seria impossível com que a profecia que eu acabei de ler se cumpra. Então, é só, na verdade, a profecia não necessariamente se cumpriu, mas o caminho para ela já está traçado. E essas são só algumas das profecias. E eu espero que você tenha tido um enriquecimento com esse vídeo e que essas profecias fortaleçam a sua fé e que você possa descansar no Senhor, sabendo que a sua salvação está nele e que ele virá, logo ele virá, para nos buscar, que nós só estamos de passagem nesse mundo, e que se as profecias são cumpridas, as promessas de Deus para nossa vida também serão. Então, mesmo quando tudo parece incerto, você pode confiar que Deus não mente. E você deve descansar nele. Então, te encontro no próximo vídeo. Deixe o seu comentário e um like.